Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. E quando eu morava em Fortaleza, o meu pai é policial rodoviário federal. Na época ele estava se separando da minha mãe. Minha mãe entrou em depressão. Ele não podia mais pagar a minha faculdade. Não que ele não tivesse condições, mas como ele acabou tendo outra pessoa e a despesa dobrou, meu irmão era mais velho e estava fazendo faculdade também. Tá. Então a gente optou assim, colocando os dois pesos na balança, a gente viu, cara, são menos oportunidades pro Mota do que pro Kaká. Porque o Mota já tá com a idade mais avançada. Então ele continua no direito e o Kaká vai ter que trancar a faculdade. Você vai fazer direito? Fazer direito. Aí eu fui fazer eu disse assim, eu tenho que arrumar um emprego pra tentar me pagar minha faculdade e pra ganhar meu dinheiro, pra não depender, né? Ter noção, cara, E assim, não tô falando que durante minha vida a gente teve uma vida apertada, não. Muito pelo contrário. Meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente. Sempre proporcionou tudo de melhor. Eu sei que ele fazia um sacrifício muito grande, mas eu queria muito minha independência. Então, existia uma empresa chamada Glaverbel na época, me lembro como se fosse hoje. Uma empresa francesa, que tinha um dos donos era brasileiro, que era o Claude Solon. E tinha o Rivônio, que era o gerente geral dele. Era uma empresa de vidros. Eles traziam... Foram as primeiras empresas do mundo a trazer para o Brasil o vidro que não tinha incidência solar. Então, você colocava o vidro aqui, o sol batia, então esquentava menos a sala. Porque passava só 15% de incidência solar, 20%, entendeu? E eles tinham uma empresa que era fornecedora de película automotiva. E eu com mais 19 pessoas, a gente passamos uma semana fazendo um treinamento para aplicar película em carro. Aí não era minha vontade de trabalhar com isso, mas eu precisava trabalhar alguma coisa. E passei uma semana fazendo esse treinamento. E nessa época a gente pegou... Eu fui a pessoa que mais conseguiu ter menos desperdício na hora dos cortes e colocar com mais perfeição, cara. Aí o Rivônio e o Claudio Solon me chamou para uma entrevista e me lembro como se fosse hoje. Do jeito que você tá aí, o Claudio Solon aqui, o Rivônio aqui e eu aqui. Aí a primeira pergunta que eles fizeram para mim, nem me deram bom dia nem nada, disse assim, eu tenho uma pergunta para te fazer para começar tudo. Eu disse, o que foi? Onde você imagina estar daqui 2 anos? Eu disse, cara, no lugar de vocês dois aí, entrevistando a próxima pessoa que vai estar no meu lugar. Aí, desse dia, cara, foi a única pergunta que eles me fizeram na entrevista. Caraca. Eu saí de lá como supervisor de vendas. Um mês depois virei gerente geral de vendas deles lá. Não, mas peraí, então você entrou como cara que fazia película. Eu ia fazer instalação de película. Aí no final... Cara, que assim, é o carinha que cola lá a película no vidro. Isso filme, né? Que a gente... Você era aquele cara? Nunca cheguei a trabalhar com isso. Eu fiz o teste durante uma semana pra aprender a aplicar. Por quê? Porque era a película ela também diminuía a incidência solar. A outra era uma película de proteção, que tinha 30% de proteção, 50%. Tá bom. Então eu fiz o teste para aprender durante uma semana, como se fosse um curso. Eles deram um treinamento para 20 pessoas, né? Dentre elas eu estava. Eu e meu irmão, inclusive, e a ex-mulher do meu irmão também na época, que foi onde ele conheceu ela quando casou. E a gente fez todo mundo junto. E no dia da entrevista, para saber se a gente estava aprovado ou não para ser instalador de película, foi onde tudo virou. Entendi. Aí eu virei supervisor de vendas, que era uma empresa chamada Bonzão Auto Center, era uma rede, que se eu não me engano, do Sul, que foi aberta lá também, para fazer instalação de película, polimento automotivo com garantia de 1 ano. Eu me lembro, cara, tinha polimento Silver e Diamond e Gold. O cara ia lá para lavar o carro. Foi uma das primeiras do Ceará, lava já seco. Então o cara ia fazer uma lava já seco, saía de lá com as películas no carro, polimento de 1 ano, eu dava um jeito de vender. E aí eu fui me destacando, um mês depois eu virei gerente geral de vendas lá, cara. Um mês? Um mês. Cara, olha só, uma resposta, hein, Kaká? Um mês. Uma resposta. Você teve... Meu DNA é muito de venda, cara, eu amo. Eu assim, se você perguntar se eu sou um cara da administração, eu sou péssimo em organização. Eu tenho minha organização financeira. Não, o Kaique, ele atrasou aqui no podcast? Não, né? Não teve, né? Ele é organizado, né? Ó, é verdade, cara. Caraca, mano. Começa pela minha agenda, mano. A gente tava discutindo isso agora. Organizado. Eu tenho uma mania muito feia, gente, de pegar... Aqui tá funcionando, né? Eu tenho uma mania muito feia de pegar e, assim, eu vou marcando as coisas. Eu tenho um grande problema, tá?
que, graças a Deus, agora com a assistente, eu vou conseguir sanar isso. Você- Dizer não. Então você vai... Mano, imagina o seguinte. Marca você- três compromissos do mesmo... Cara, eu sei que eu não vou fazer negócio numa coisa. Eu não quero dar um não pro cara pra não ser indelicado com o cara. Eu atendo ele. Só que assim, Mas já sabe que não vai rolar. eu já sei que não vai rolar. E eu tinha que aprender isso. Por quê? Eu sei que o tempo, cara, é nosso ativo mais precioso. Então, assim, se eu não souber administrar meu tempo, uma hora que eu perco pra dar um não pro cara, sabendo que eu já vou dar um não, eu podia estar empenhado em fazer, gerando esforço em outras coisas cara, que vai não. trazer resultado. Uma hora tua custa caro pra caramba. Velho. Não, eu acho que custa, cara. Por isso que Custa, eu cancelei o podcast semana passada. E não Aí- quis me pagar? Brincando, pô. Aí eu tô fazendo várias promessas aqui pra ele hoje. Como é que eu vou pagar esse podcast aqui? Nada. É uma honra. E, cara, assim, então... eu sempre tive no DNA essa questão da venda. E nessa época eu saí da empresa e voltei pra Sobral pra morar com minha mãe. Minha mãe tava com depressão na época, assim, tava bem mal. E foi um baque muito grande pra gente, né? E eu comecei a trabalhar, cara, na Skin Cariol. Na época, a Skin Cariol não tinha sido vendido para o Brasil, queria ainda. E foi na época que o Ricardo Skin Cariol, ele fez aquele boom da nova skin. Tá bom. Explodiu no Brasil, né? Foi a número 1. Aham. E eu entrei como supervisor de eventos, seu Valderi Arcanjo. Foi o cara, assim, eu posso dizer que foi o cara que me ensinou a vender na vida. Ele é um cara fantástico, eu admiro demais. Que me deu uma grande oportunidade. Assim, hoje, se eu tenho muito no meu DNA de fazer conexões, network, eu aprendi com esse cara. É um grande amigo do meu pai, ajudou a minha família a vida toda. Tô muito grato, seu Valderi. Amo demais sua família. E se eu tô aqui hoje, você tem participação nisso também. E fui ser supervisor de vendas. E ele me chamou e disse assim, cara, você tem futuro aqui. Fui ser supervisor de vendas, depois de eventos. Depois virei supervisor de vendas. E teve uma hora que eu era supervisor geral. Então eu cuidava do interior e cuidava da cidade. E ele, cara, era uma máquina, você imagina. Na época, a Ambev muito forte. E a Skin Cariol começando, né? Nova Skin. Cara, ele simplesmente dominou a cidade. 80% dos bares e restaurantes da cidade tinha a cara da Nova Skin. Enquanto a Ambev dominava em outros cantos, em Sobral, quem comandava era a Nova Skin. E eu achava fantástico aquilo, porque ele tinha vendido outras cervejas. Por exemplo, o Belco era uma cerveja antiguíssima. Eu lembro como se fosse hoje. Glacial, que eram cervejas que não vendiam, popular zona. E ele conseguia... E eu admirava muito ele por isso. Eu disse, cara, esse cara, se botar areia dentro de um saco, ele vai conseguir vender, né? E ele me ensinou muito. Então, trabalhei um bom tempo com ele, aprendi muito nessa época também.